Eu sou mineira, eu tenho 44 anos hoje, eu cheguei em São Paulo com 17 anos. E assim, eu venho de uma família super humilde. Quando eu cheguei em São Paulo, gente, pra vocês terem ideia, eu cheguei em cima da caçamba de um caminhão. Eu vim de carona lá de Varginha até São Paulo. E uma das coisas que eu sempre tive dentro de mim é o nunca desista, nunca abandone, nunca se entregue. E aí, assim, o que eu percebi nesse tempo foi assim que eu comecei a criar doenças no meu corpo, eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter síndrome do pânico, foi até que eu larguei tudo. Eu já tinha criado muita coisa, eu me tornei chefe de cozinha, eu fui para a Europa, eu trabalhei em restaurantes incríveis, os melhores restaurantes de São Paulo. Só que assim, no final já não fazia mais sentido para mim tudo aquilo. Que eu cheguei num limite ali que eu já comecei a criar coisas para me derrubar, é os padrões, é a referência, como funcionam as coisas, sabe? A única realidade só existe dessa forma, né? E no caso da depressão, eu entrei em depressão, comecei a ter crises de síndrome do pânico e naquele momento foi o ápice da minha vida. Eu comecei a falar para mim mesma, não, eu escolho criar a minha vida além dessa realidade. Até que um dia eu fiz uma pergunta e naquele dia eu estava muito deprimida, fazia assim 10 dias que eu não atendia o telefone, eu não colocava bateria no telefone, eu não tomava banho, eu fiquei 10 dias que eu não queria falar com ninguém. Foi uma pergunta que me tirou daquele lugar, que eu olhei e falei assim, uau, aonde está a luz no fim do túnel? E depois de tudo aquilo, hoje eu tenho essa consciência que foi com aquela pergunta que tudo mudou. E eu falei, não, eu vou fazer isso, eu escolho. E coisas que eu nem imaginava, porque eu nem imaginava que existia essa coisa de energia. Eu venho de uma família católica, então tinha lá a referência, né, os pontos de vista da minha família em relação à religião, a Deus, a tudo, a criar, você tem que ser boa moça para ser alguém na vida, você tem que estudar, toda essa coisa que a gente compra. E eu comecei e cheguei no Access Consciousness, fiz um curso de barras de Access. Quando eu recebi a minha primeira sessão, aquilo foi transformador. O propósito em Access é desfazer toda a polaridade, onde tem, né, a gente julga ser certo ou errado, bom e mal, e tudo ser simplesmente um interessante ponto de vista. Porque aqui a gente fala muito de consciência, né? O que é essa consciência? A consciência acessa a consciência. A consciência é você incluir tudo e não julgar nada, né? É te tirar desse lugar onde você julga algo errado. Eu falei, nossa, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aquela sensação, aquela leveza. Só que assim, não foi só aquele momento. No segundo dia foi melhorando, no terceiro dia eu fui receber de novo e aí de lá para cá só foi expansão. Mas uma das coisas que eu percebi, que eu fiz vários cursos, mas assim, aí eu me lembrei que todos os cursos que eu fazia, eu guardava a apostila e não fazia mais aquilo. Saía do curso empoderada, aquela coisa incrível, uau, passava uma semana eu estava ali. E eu percebi que eu estava indo para esse caminho de novo, com Access. Todas aquelas ferramentas, né, que eu recebi, os processos corporais, eu não estava usando. Eu falei, não, eu vou começar a usar. Eu vou começar a fazer live ao vivo. E o que eu tenho aqui para vocês como ferramentas e como propósito e como sugestão também, que vocês sim podem criar uma realidade além dessa realidade. Vocês podem abrir as portas das infinitas possibilidades, sim. Essa vida que você vive, de repente você está doente, você está com um problema no relacionamento, está sem dinheiro, você pode parar, opa, peraí, qual é a realidade, né? Quais são as infinitas possibilidades que tem aqui que eu não reconheci ainda. Esse é o ponto, né, que foi muito importante para mim. Eu parei na 5ª série, eu tomei 5 bombas na 5ª série, eu fui expulsa da escola, eu era um erro, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Só que assim, quando eu falo isso, não é julgando os meus pais, porque eles não sabiam o que eu sei hoje, o que você está disponível para você, aí para você saber, né? E era isso, eu achava que eu era um erro. Então eu fui diagnosticada com déficit de atenção, dislexia, né? Eu tinha TDAH, então assim, agitada, hiperatividade, toque, que era absurda a questão do toque em mim. Então assim, eu achava que isso era uma doença, que era uma deficiência, que eu era um erro, que eu não poderia fazer nada. E hoje eu tô aqui. E hoje eu reconheço tudo isso como superpoderes, né? O que me parou durante muito tempo na minha vida é uma das minhas maiores habilidades. Eu vivo hoje, né, depois que eu cheguei em Access Consciousness, que eu descobri que eu não era um erro,
e que sim, eu sou um presente para o universo, para o planeta, para as pessoas e para mim, mudou minha vida. Então, se você está numa situação que você está pensando demais naquilo, ou emocionalmente totalmente afetado por aquela situação, né, gerando ali várias emoções e sensações no seu corpo, você consegue, com o uso dessas ferramentas e com toda a sua potência, com toda a sua mágica, porque você é isso, você consegue perceber e ir além, você consegue sobrecriar de uma forma muito rápida tudo isso. Eu já tinha essa casa quando eu cheguei em Access Consciousness, quando eu comecei a usar as ferramentas. Só que o incrível é que hoje eu consigo criar a minha vida, consigo criar mais dinheiro, consigo criar relacionamentos incríveis de uma forma totalmente diferente. E eu estou aqui para convidar você, para falar para você que você pode escolher sim. Toda escolha cria. E se você continuar com as mesmas escolhas, você vai obter os mesmos resultados. E eu tenho também para falar para você que existe sim uma possibilidade totalmente diferente, de uma forma simples, rápida e para você sair desse lugar de depressão, de má criação, de dificuldade nos relacionamentos e o que mais é possível. Então bora lá comigo juntinho, misturado, e um beijo para você.